Terra, um planeta único, agitado e dinâmico. À medida que os continentes se movem e colidem, vulcões explodem e glaciares avançam ou recuam. Forças titânicas estão sempre em ação, deixando uma trilha de mistérios geológicos. Um desses mistérios situa-se aqui no Grand Canyon, no Arizona. Cerca de 1 bilhão de toneladas de rochas foram escavadas do solo. O cânion resultante poderia conter toda a água dos rios da Terra e ficaria cheio apenas até a metade. Há mais de um século, os cientistas debatem como e quando este vasto abismo foi criado. Agora, os geólogos estão descobrindo novos indícios de como o Grand Canyon se encaixa na história de como nasceu nosso planeta. O Grand Canyon. Ele é uma das maravilhas da natureza mais espetaculares dos Estados Unidos. Um cânion com 29 quilômetros de largura no ponto mais amplo, 445 quilômetros de comprimento e mais de 1,5 km de profundidade. Ele é tão vasto que até pode ser visto do espaço. Embora o Hells Canyon, em Idaho, seja quase 800 metros mais fundo, e o Capertee Valley, na Austrália, seja quase 1,5 km mais largo, o Grand Canyon continua a ser o mais famoso. Ele também oculta um dos maiores mistérios da geologia. Como o Rio Colorado, com apenas 1/10 do tamanho do rio Mississippi, formou um cânion tão grande? A resposta escapou aos cientistas por mais de um século, porque muitos dos sinais foram varridos pela água do rio no decorrer de milhões de anos. Ou enterrados por deslizamentos de terra, ou destruídos por vulcões. Devemos entender perfeitamente como o Grand Canyon se formou. O problema é que perdemos uma grande quantidade de indícios. É como um mistério no qual as evidências se perderam. Então, o melhor que podemos fazer é juntar todos os indícios que temos. Lentamente, este ícone geológico está revelando os seus mais antigos segredos. As camadas coloridas do cânion oferecem aos cientistas um dos registros geológicos mais completos da Terra. O primeiro conceito que é preciso ter em mente ao pensar sobre o Grand Canyon é que as histórias contadas pelas rochas excedem os bilhões e bilhões de anos. Carl Strong e sua equipe estão se preparando para uma longa exploração geológica ao longo do Rio Colorado. Não será nada fácil, porque esse rio de 2.300 quilômetros é muito caudaloso. Mais de 3 bilhões de litros de água fluem por hora pelo Rio Colorado. Mais água por segundo do que uma família usa em um ano. Carl Strong está investigando a história antiga da Terra que havia aqui antes do Grand Canyon. Para isso, ele precisa identificar as rochas mais antigas. Ele está seguindo os passos do explorador pioneiro John Wesley Powell, que em 1869 foi o primeiro homem a navegar o Rio Colorado por todo o comprimento do cânion. Todos nós que trabalhamos no Canyon como cientistas admiramos John Wesley Powell imensamente por sua exploração científica pioneira do Grand Canyon e pelas questões que formulou nas quais ainda trabalhamos hoje. Uma das descobertas de Powell foram essas rochas negras na base do cânion. Estamos no Grand Canyon, no Rio Colorado. Podemos ver essas rochas negras espetaculares que John Wesley Powell chamava de rochas negras feias, porque para ele essas rochas criavam corredeiras e isso tornou a viagem difícil. Mas para nós que estamos interessados na história antiga do Grand Canyon, essas rochas são uma beleza.
Powell não tinha como datar as rochas, que hoje se chamam xisto de Vishnu. Com base na aparência, ele só pôde concluir que haviam sido rochas subterrâneas fundidas. Mas Carlstrom tem instrumentos modernos que datam as rochas com exatidão, medindo o declínio radioativo. O primeiro passo para descobrir o que aconteceu no passado remoto é registrar quando essas rochas foram criadas. Essas rochas têm cerca de 1,7 bilhões de anos. Um pouco menos da metade da idade da Terra. Então, temos uma grande história aqui no Grand Canyon. Durante quase 2 bilhões de anos de história da Terra. Mas Carlstrom precisa de mais informações. E essas rochas negras feias têm outra pista importante de como era esse local antes do Canyon. Elas podem mostrar não só quando foram formadas, mas também a qual profundidade da crosta terrestre se formaram. Essas pedrinhas incrustadas nos antigos rochedos são literalmente joias. Granadas que só se formam sob imensa pressão. O tipo de pressão que existe quando as camadas são esmagadas pelo peso de milhões de toneladas de rochas acima delas. A pista mais importante são as granadas. Essas gemas são cruciais para entender toda essa rocha acima de nós. Analisando a estrutura química da granada, em especial seu conteúdo de cálcio, os pesquisadores determinam o peso das rochas que as esmagavam até o momento em que foram criadas. Em termos simples, se analisar a granada e achar um alto conteúdo de cálcio na granada, isso quer dizer que estava profundamente na montanha, com muitas rochas em cima. Então levamos as granadas para o laboratório, cortamos uma lâmina bem fina, colocamos no microscópio eletrônico e o resultado científico depois da análise é que estavam 9 quilômetros abaixo da superfície dos picos, que estão acima de nós. E isso é bem fundo. Quase 2 bilhões de anos atrás, antes do surgimento do Canyon, havia montanhas antigas 9 quilômetros acima do nível do mar, com picos tão altos como os do Himalaia. Nos 500 milhões de anos seguintes, essas montanhas foram desgastadas pelas incansáveis forças de erosão. Com o passar dos milênios, o gelo congelou e degelou, quebrando as rochas nas encostas. E o vento e a água carregaram os detritos para os oceanos, deixando uma planície sem acidentes, nem sinal algum de um canyon. Os geólogos aprendem a visualizar o modo em que este local parecia no passado. Sabendo como ler a textura das rochas, o tipo de rocha e os fósseis que contém, os geólogos pensam como uma história policial. Podemos revelar como era esse lugar bilhões de anos atrás. Esta é uma região de deserto, mais de 450 quilômetros no interior. Mas estas conchas, que estão incrustadas nas rochas, são fósseis oceânicos. Neste penhasco podemos encontrar conchas fósseis parecidas com as das praias atuais. Elas morreram ou caíram no fundo do mar, onde ficaram presas e morreram na lama do leito oceânico na época em que foram depositadas. Essas conchas originam-se de águas tropicais rasas. Um mar interno que surgiu aqui há 500 milhões de anos e cobriu a planície baixa. Mas isso não aconteceu só uma vez. Muitas camadas diferentes nas paredes do Canyon dizem a Carlstrom que, em centenas de milhões de anos, esta área foi submersa pelo mar, não uma vez, mas ao menos 8 vezes. A última vez em que esta parte do Arizona esteve sob o mar foi 80 milhões de anos atrás. Conforme subimos nas camadas do Grand Canyon, vemos mares de diferentes idades, que são depósitos de diferentes tipos de rochas e de fósseis diferentes que viveram em épocas diferentes. Este capítulo de mares que surgiram e desapareceram
tem centenas de milhões de anos. Cada mar depositou diferentes tipos de materiais que endureceram e formaram rochas. O sedimento de areia transformou-se em arenito. A lama tornou-se xisto escuro. E os restos calcificados de organismos marinhos foram esmagados em calcário. Mas a cor dominante é o vermelho. O vermelho vem do ferro contido em todas as rochas. Depois de milhões de anos, a ferrugem criou um tom nítido de vermelho. Para os geólogos, descer o Grand Canyon é como viajar para trás no tempo. O conteúdo de cálcio nas granadas revela que 2 bilhões de anos atrás havia montanhas do tamanho do Everest, onde hoje fica o Grand Canyon. Fósseis marinhos expostos nos penhascos mostram que 500 milhões de anos atrás, a região era o fundo lamacento de um antigo mar interno. O próximo enigma para os geólogos é descobrir quais foram as forças que transformaram a planície comum nesta maravilha natural de tirar o fôlego. De 1,7 bilhões de anos a 70 milhões de anos atrás, a paisagem do oeste do Arizona passou por uma série de mudanças. Montanhas antigas deram lugar a mares pré-históricos, que secaram para revelar uma planície baixa que estendia a perder de vista. A magnífica garganta do Grand Canyon ainda não existia. Mas nos 20 milhões de anos seguintes, essa paisagem passou por enormes mudanças, que criaram um planalto elevado. O cenário para a formação do Canyon. Antigos fósseis marinhos dizem aos geólogos que esta terra já esteve sob as ondas de um mar interno. Mas isso traz um novo mistério. Os pesquisadores precisam descobrir por que essas rochas agora estão a centenas de metros acima do nível do mar. É surpreendente estar a 1 quilômetro acima do nível do mar e encontrar uma concha de molusco ou o que parece ser uma concha. A gente pensa, é isso que vejo quando vou para a praia. Por que está aqui tão acima do nível do mar? Fica claro que esta região passou por um distúrbio geológico que empurrou para cima todo o leito do mar. Na década de 1960, os geólogos descobriram que colisões entre as placas da crosta terrestre podem elevar a Terra. Isso acontece em todo o planeta e, geralmente, deforma a Terra formando cadeias de montanhas. Mas esta elevação no Arizona é singular. Depois de todas as camadas planas estarem no fundo do mar, houve uma elevação importante chamada Orogênia Laramide, que levantou essas rochas inclinadas, ainda planas, e levantou-as até um nível mais alto. Como a Terra levantou nivelada, como em um elevador, ela formou um planalto elevado e liso. O mar que estava ali foi drenado para o nordeste. Mas ainda não existia o Grand Canyon. E o Rio Colorado, a força que escavou o Canyon, ainda não tinha surgido. Os primeiros geólogos do final dos anos 1800 estavam bem à vontade com o conhecimento de que o Rio Colorado tinha escavado o Grand Canyon. O planalto elevado era rodeado por cordilheiras ainda mais altas. Novos rios começaram a fluir das montanhas, cruzando o planalto. É essencial descobrir quando o Rio Colorado surgiu, porque só então ele poderia começar a escavar o Canyon. Algumas décadas atrás, os investigadores pensavam que este antigo leito de rio, o Indo Canyon, tinha a resposta.
Eles acreditavam que o surgimento do Indu Canyon, 50 milhões de anos atrás, marcava o nascimento do rio Colorado e o início do Grand Canyon. Porém, em 1969, a descoberta dessas pedras mudou tudo o que os geólogos achavam que sabiam sobre o Canyon. Na verdade, explicar como o Grand Canyon surgiu é muito mais complexo do que se pensava. Assim, os primeiros geólogos achavam que era simples, mas agora percebemos que há muito mais nessa história. É como um filme policial. No começo há poucas pistas, a polícia junta as pistas e depois tem a satisfação de dizer, bom, sabe, eu descobri isso antes de qualquer pessoa. Foi isso que Richard Young fez em 1969, quando tinha 24 anos. E fazia pós-graduação na Universidade de Washington. Ele foi pesquisar o Indu Canyon, mas ao chegar ao leito seco do rio, ele descobriu que esse canyon não tinha nada a ver com o rio Colorado, nem com o Grand Canyon. Sua descoberta derrubou as teorias geológicas da época e revolucionou as ideias sobre a história do canyon. A evidência que Young descobriu foi o alinhamento das pedras no leito do rio. Se você olhar para essas pedras, você poderá perceber que elas estão fluindo, que estão orientadas nesta direção, que é uma direção estável para a água fluir à minha direita. Se as pedras estivessem orientadas desse jeito, a água as teria virado. Como as pedras estão orientadas nessa direção, isso nos diz que a água estava fluindo para a minha direita. Essa é uma pista crucial, pois o rio Colorado nunca fluiu para a direita de Young. Ele sempre fluiu no sentido oposto, para o Oceano Pacífico. Este rio, 50 milhões de anos atrás, não era o rio Colorado, nem escavou o Grand Canyon. A descoberta de Young fez os cientistas repensarem as teorias sobre o surgimento do rio Colorado e a idade do Canyon. Eles começaram a examinar evidências em um outro local. Este é o Mud Creek, perto do lago Mead, no Arizona, alguns quilômetros abaixo de onde o rio Colorado sai do Grand Canyon atualmente. As rochas inferiores provam que este local já foi um grande lago. A parte superior da formação de Mud Creek é este belo calcário que se formou em um lago de água doce. A água era muito limpa, havia muitas plantas e animais na água, e quando eles afundavam até o leito, o carbonato de cálcio nas conchas formava o calcário, que é exatamente como se forma a pedra calcária. O calcário é formado pelos restos calcificados de animais que viveram neste lago. 5 milhões e 500 mil anos atrás, os animais desapareceram e não havia mais conchas para formar calcário. A única explicação é que os animais morreram 5 milhões e 500 mil anos atrás, porque foi nessa época que o rio Colorado surgiu. O rio trazia muita terra e sedimentos de rochas do início do Grand Canyon. A água era lamacenta demais e o calcário não se forma em água suja ou lamacenta. Isso é impossível. Os animais e plantas que viviam nesse lago não sobreviveriam com terra e lama na água. A morte lamacenta do lago deu aos geólogos uma data para o surgimento do rio Colorado no Arizona. E eles começaram as escavações. O Grand Canyon surgiu apenas há 5 milhões e 500 mil anos. A investigação chegou a um marco importante e descobriu a idade do Canyon. Os ângulos em que as pedras situam-se em um leito de rio revelam que o Grand Canyon é mais jovem do que os geólogos imaginavam. O calcário descoberto em Mud Creek revela a data em que o rio Colorado surgiu no Planalto e a verdadeira idade do Canyon. 5 milhões e 500 mil anos. Agora,
os geólogos têm um novo mistério pela frente. Descobrir por que o Rio Colorado seguiu esse caminho há 5 milhões e 500 mil anos. E por que escavou um cânion de dimensões tão imensas. A investigação da história do Grand Canyon revelou uma paisagem de 1 bilhão e 700 milhões de anos, que passou de montanhas antigas ao Planalto do Colorado. 5 milhões e 500 mil anos atrás, o Rio Colorado começou a escavar o Grand Canyon nesse planalto. A questão que os cientistas precisam responder é o que aconteceu para fazer com que o rio escavasse o cânion. Esse debate começou há mais de um século e continua até hoje. Eu me interessei pelo Grand Canyon quando estava na escola e comecei a estudar e conhecer as diversas ideias associadas ao Grand Canyon e fiquei muito surpreso quando descobri que não entendíamos como o Grand Canyon se formou. Algo tão importante como o Grand Canyon não ser entendido parecia uma loucura para mim. Basicamente, eu decidi dedicar uma grande parte da minha vida à tentativa de entender isso. Uma teoria diz que vários rios antigos se juntaram e sua força em conjunto começou a escavar o cânion. Uma outra supõe que o rio cortou o planalto enquanto a terra se elevava ao seu redor. Mas John Douglas tem uma teoria que vem ganhando respeito entre os geólogos desde sua publicação no ano 2000. A teoria do transbordamento parece funcionar bem, no papel. O transbordamento é muito fácil. Ele significa que o rio Colorado desaguava em uma bacia que formava um lago. E esse lago era enorme. Tudo o que o lago tinha de fazer era elevar-se e transbordar para o Planalto. Ele transbordou, escavando rapidamente, e com o tempo acabamos tendo o início do Grand Canyon muito depressa. No campus da universidade em Phoenix, John Douglas está construindo um modelo em escala para ver se a teoria funciona na vida real. Ele esculpiu toneladas de terra para criar um modelo do Planalto do Colorado. As torneiras abertas representam o fluxo do rio Colorado no lago antigo. Agora temos um grande lago. A água está ficando mais alta e pronta para transbordar. Temos um fiozinho de água saindo do lago. Esse fio de água não parece muito, mas com o tempo essa água fluindo pela encosta íngreme vai ganhar energia e começar a escavar, criando cachoeiras que irão retroceder. Uma cachoeira já alcançou o lago e dá para ver que ela liberou bastante água, muito mais do que fluía antes. Agora o cânion está sendo escavado. Os deslizamentos estão caindo das paredes do cânion na água, empurrando-a para frente. O lago está começando a ficar menor e o nível está baixando. E agora dá para ver que escavamos nossa própria versão do Grand Canyon. O experimento provou que a teoria do transbordamento funciona, em miniatura. Mas ele precisa de provas para demonstrar que poderia acontecer na natureza. John Douglas foi em busca de um lago grande e antigo o bastante para ser a fonte do transbordamento. Ele tem um suspeito em vista. Este é o local do antigo lago Bidahote, 160 quilômetros a leste do Grand Canyon. Uma pista no leito do antigo lago revela como ele já foi profundo. Esta argila verde indica um lago de águas profundas. Esta é a evidência clássica de um lago gigante necessário para a teoria do transbordamento. Esses depósitos verdes só são criados em um ambiente específico. Para que haja argila verde, é preciso ter águas profundas com pouca oxidação. Isso é uma indicação de que o rio Colorado chegou a esta bacia. Ele veio desde as montanhas rochosas até este local. E este foi basicamente um ponto de parada antes dele acabar transbordando para formar o Grand Canyon. Definir a profundidade deste ponto permite que John Douglas estime qual a área coberta pela água.
Ele compara a profundidade da água com as linhas de contorno da paisagem circundante. Isso mostra que o lago Bidahote chegou a cobrir mais de 52 mil quilômetros quadrados e continha mais de 4 milhões de metros cúbicos de água. Isso o torna maior do que o lago Michigan. John Douglas precisa datar a idade desse lago. Para que a teoria do transbordamento funcione, ele tem que ter mais de 5 milhões e 500 mil anos. Ele descobre a evidência necessária nesses fósseis. Essas conchas fósseis são moluscos de água doce, talvez com uns 6 milhões de anos. As datas combinam. O lago estava lá na época certa para ter transbordado e começado a escavar o Grand Canyon. A datação dos fósseis ajudou a confirmar a teoria, mas John Douglas continua a buscar mais evidências. Na verdade, nunca teremos certeza absoluta, a menos que alguém construa uma máquina do tempo. Fazendo esse tipo de trabalho, tudo que conseguimos é aumentar o nível de confiança nas teorias, montar um caso e juntar evidências. Joe Pederson está juntando evidências. Ele está usando tecnologia avançada para provar com que velocidade o Grand Canyon foi escavado. Ele encontrou as evidências necessárias no início do Grand Canyon. Aqui em Lee's Ferry existe todo esse cascalho, que são provas de onde o rio esteve no passado e o caminho que ele tomou durante a escavação. E em meio ao cascalho, às vezes vemos esses grandes bancos de areia. E podemos usar a areia para obter uma data absoluta para esses depósitos. Conforme o rio Colorado escavava o canyon, ele depositou cada vez mais cascalho e areia neste local. As novas camadas enterraram as mais antigas por milhões de anos. Agora, os geólogos têm instrumentos para medir como a luz afetou os átomos na areia. Isso revela exatamente quando cada camada de areia foi coberta e afastada da luz do sol. Para que a técnica funcione, é essencial que a amostra não seja exposta à luz natural. Aqui podemos pegar um tubo de metal e enfiá-lo na areia, e dentro deste tubo vamos obter uma amostra da areia. E este tubo protegerá a areia da luz natural. Aí vamos levá-lo para a sala escura do laboratório e remover a areia ainda protegida da luz. Aí podemos analisar as propriedades ópticas dela para ter uma idade absoluta. Isto é, neste caso, a idade absoluta nos dirá quando o rio esteve neste ponto da paisagem. De volta ao laboratório, Pederson compara várias amostras de areia, de profundidades diferentes do canyon. Descobrir a idade de cada camada de areia permite que ele estime a velocidade em que o rio escavou as rochas. Aqui em Lee's Ferry podemos usar esse 500 mil de anos de história, junto com as datas absolutas e as informações que conseguimos, e a taxa de criação do canyon aqui é de cerca de 300 metros por milhão de anos. São 30 centímetros a cada 1000 anos. Um pouco mais de 2,5 centímetros por século. Isso prova que o Grand Canyon, com 1.600 metros de profundidade, poderia ter sido escavado em pouco mais de 5 milhões de anos. Um piscar de olhos em termos geológicos. A investigação está reunindo evidências sobre a criação do Grand Canyon. Depósitos de argila verde apoiam a teoria de que um grande lago antigo transbordou e iniciou a criação do canyon. Fósseis de águas profundas provam que o lago existia 6 milhões de anos atrás. A época certa para escavar o Grand Canyon. Provar como o canyon começou é apenas parte da investigação. Este é um dos maiores e mais profundos canyons do mundo. E para descobrir por que ficou tão grande, os geólogos terão de examinar algumas das características mais dramáticas e perigosas do canyon. A paisagem do oeste do Arizona
Passou de montanhas antigas a mares pré-históricos e a uma planície que se elevou. 5 milhões e 500 mil anos atrás, o Grand Canyon foi escavado nesse planalto. Isso aconteceu tão rápido que os geólogos repensaram o poder incrível do rio Colorado. Ele não escava as rochas pela erosão da água. Pode-se derramar água sobre rocha há muito tempo e nada acontece. São as ferramentas que o rio carrega. Ele carrega pedras e areia. E ao bater umas contra as outras, elas desgastam as rochas. Todos os dias, o rio Colorado carrega quase 500 mil toneladas de pedras e detritos. Esse material encheria mais de 100 piscinas olímpicas. São 5 toneladas por segundo. Investigar a erosão do rio não é uma tarefa nada fácil, pois o fluxo potente do rio carregou muitas das pistas que os pesquisadores usam. Eles procuram evidências nas centenas de corredeiras que perturbam o curso do rio. Os torvelinhos são criados quando inundações rápidas lançam no rio os rochedos de cânions menores. O rio tem que focar muita energia aqui nesses pontos para lidar com os rochedos que chegam até ele. Quanto mais resistentes forem os rochedos com que o rio tem de lutar para continuar a escavação, mais íngreme ele vai cavar. Conforme a água flui nas corredeiras, ela escava profundamente o leito do rio. Nestas corredeiras, o rio cai 3 metros. E existem muitas corredeiras neste trecho do rio Colorado. Se colocar todas as corredeiras em fila no Grand Canyon, isso dará um tipo geral de perfil muito íngreme do Grand Canyon, pelo qual o rio passa. A gravidade e a física simples são o motivo pelo qual o rio Colorado escavou tanta rocha tão depressa. 5 milhões e 500 mil anos atrás, o rio Colorado fluía pela borda íngreme do Planalto, criado centenas de metros acima do nível do mar. O rio correu rápido pela encosta íngreme, levando detritos rochosos em sua esteira. Formou-se uma incisão, escavando a borda do Planalto. O poder do rio para escavar enquanto caía por essa imensa escarpa deve ter sido muito grande. E assim o rio, pode-se imaginar, deve ter escavado rápido aqui e essa incisão tão íngreme deve ter retrocedido proporcionalmente por toda a região do Grand Canyon. É um tipo de cachoeira que agora, milhões de anos depois, meio que se espalhou por todo o comprimento do rio. Essa queda íngreme entre o Planalto do Colorado e a terra abaixo dele é que alimenta o poder erosivo do rio Colorado. O rio Colorado nasce no alto das montanhas rochosas no Colorado e a cada quilômetro que percorre, cai 2 metros. Em comparação, o rio Mississippi, cujo volume de água é 10 vezes maior que o do Colorado, serpenteia em uma paisagem plana. Sem a força da gravidade, o Mississippi não escavou nenhum cânion. Mas o Grand Canyon não é só íngreme, mas também é largo. Aqui na borda sul, no centro do Parque Nacional, a verdadeira majestade do Grand Canyon se revela. Este é o ponto mais amplo do cânion, 29 quilômetros de uma borda à outra. A paisagem parece serena agora, mas sua beleza singular foi forjada por forças violentas. O Grand Canyon muitas vezes é só associado ao rio Colorado. Esse rio é que escavou o Grand Canyon e formou a calha inicial, que permitiu que o rio fluísse por ela. Mas o que torna o Grand Canyon imenso é realmente sua amplidão e todas as camadas de rocha que estão expostas. E isso não se deve apenas ao rio Colorado. O que acontece é que essa rocha que está exposta está sendo atingida pela chuva. A chuva cai aqui e é absorvida pela rocha e a enfraquece. Então, por ser tão íngreme, a gravidade vai atuar nesse material, levando-o para baixo, para o rio, que vai carregá-lo. E esse processo se repetiu muitas e muitas vezes. E com o tempo deixou o cânion tão grande.
Temos uma queda clássica de pedras que estão caindo sobre a rocha negra, que mergulha na distância. Esses eventos são indicações de que existe um processo contínuo de alargamento do cânion. A queda nessas pedras não é um processo gradual. Este é o lado mais violento da erosão. Poucas pessoas verão o Grand Canyon mudar de verdade. Eu já passei muitas noites no Grand Canyon e só ouvi uma ou duas quedas de pedras. Mas a mudança acontecerá e, na verdade, será bem rápida. As pedras caem porque camadas de rochas duras e macias estão umas sobre as outras nas paredes do cânion. As camadas mais duras são formadas por calcário e arenito, rochas que não se desgastam facilmente. Mas o xisto macio abaixo delas é formado por lama, que se expande com a chuva, provocando desmoronamento. Aquelas rochas mais fracas se desgastam e retrocedem, solapando as rochas resistentes acima, que irão cair em grandes deslizamentos, fazendo com que a largura do cânion aumente. A queda das pedras é apenas o primeiro passo para aumentar a largura do Grand Canyon. Sem um outro processo, o cânion ficaria cheio de detritos. Sem o Rio Colorado, o Grand Canyon não seria tão amplo como é. Ao levar esse material em sua corrente, ele deixa tudo livre para permitir que novo material caia novamente. E como isso se repetiu muitas e muitas vezes, isso permitiu que a parede do cânion retrocedesse. Todo o cânion se expande, ele cresce enquanto o rio continua a fluir, escava e leva esse material nas águas. O mistério de como o Grand Canyon ficou tão profundo e amplo está sendo revelado. As corredeiras do Rio Colorado demonstram como o leito íngreme ajudou a escavar o Grand Canyon. A queda de pedras das paredes do cânion revela como as rochas mais fracas alargam o cânion no Arizona. Mas este não é o fim da história do Grand Canyon. No último milhão de anos, o cânion foi transformado por outras forças naturais poderosas. Os geólogos descobriram que há mais de 1 bilhão e 700 milhões de anos, o Grand Canyon surgiu das montanhas antigas e do mar pré-histórico, tornando-se um ícone americano. Esta é uma imagem rara de uma das partes mais remotas do cânion. Uma série de pequenas montanhas em forma de cone alinham-se no limite do cânion. E existem fluxos de rocha negra em cada borda. Eles vêm de uma era há apenas 725 mil anos, quando a paz do cânion foi abalada por vulcões. Este é o Total Whip Point, em uma área remota conhecida como Faixa do Arizona. Um dos locais mais isolados dos Estados Unidos. Poucas pessoas, além dos geólogos, viram esta área, embora ela tenha as paisagens mais lindas do cânion. Os pesquisadores vieram ver como as erupções vulcânicas explosivas mudaram o cânion no passado geológico relativamente recente. Essa pedra negra, que parece derramada sobre a borda do cânion, é um antigo fluxo de lava e já foi uma rocha fervente, agora congelada no tempo. Powell falou sobre um rio de magma derretido derramando-se em um rio de neve derretida.
Ele falou como isso deve ter sido dramático. A fervura, a ebulição e o vapor devem ter sido incríveis. Imaginamos a lava vermelha, quente, como se vê no Havaí, caindo pelas paredes do cânion e revestindo-as. Então, ao chegar ao rio, seriam imediatamente criadas nuvens gigantes de vapor. Os extensos fluxos de lava que irrompiam de 100 vulcões de cone tiveram um efeito dramático sobre o rio Colorado abaixo deles. Crow acha que, ao menos por 8 vezes, as erupções vulcânicas criaram grandes represas de lava, que bloquearam completamente o rio. Aqui atrás de mim está um dos muitos remanescentes de basalto. Eles são o que restou dos fluxos de lava que desceram pelo cânion, enchendo-o parcialmente. E, posteriormente, o rio Colorado removeu quase todos eles. As represas de lava pararam o poderoso rio Colorado. Temporariamente. Com o tempo, as represas não aguentaram a pressão crescente do rio Colorado, represado atrás delas, e acabaram por se romper. Esse episódio explosivo deixou uma marca nas paredes do cânion. Hoje, os vulcões parecem extintos. Mas alguns geólogos pensam que os vulcões ainda não estão mortos. A última erupção que enviou lava para dentro do Grand Canyon provavelmente ocorreu 100 mil anos atrás. Existem evidências de uma erupção na borda que não chegou até o Grand Canyon há mais ou menos uns 1000 anos. Então existe, sabe, eu acho uma boa chance de que no futuro possa haver erupções também. O futuro do Grand Canyon ainda não foi definido, mas os pesquisadores agora entendem o seu passado. O cálcio nas granadas descobertas na base do cânion revela o antigo início desta paisagem, uma grande cadeia de montanhas. As rochas de calcário mostram que o cânion se formou 5 milhões e 500 mil anos atrás. A argila verde, que só se forma em águas profundas, mostra que um grande lago poderia ter desencadeado a escavação do cânion. E quedas de pedras das escarpas do cânion demonstram como o Grand Canyon assumiu a forma que tem hoje. Os geólogos estudam o cânion desde meados de 1800. Porém, depois de mais de um século de pesquisas, a história ainda está longe de terminar. A paisagem está evoluindo e continuará a mudar no futuro geológico. E assim a história geológica e os fascinantes aspectos daqui não estão concluídos. Eles vão evoluir e os cientistas continuarão a trabalhar aqui. O fenômeno geológico dinâmico do Grand Canyon criou um local onde as forças imensas da crosta da Terra lutam com o poder inexorável da água. O resultado é uma maravilha natural, cujas paredes registram quase 2 bilhões de anos da turbulenta história geológica de nosso planeta.